Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Farinelli, esse aqui é o nosso papo sobre marketing, franquias e negócios. Hoje a gente está um pouquinho diferente aqui, que eu estou recebendo a nossa amiga, nossa parceira, doutora Camila Rosa, que está lá em São Paulo, ela está grávida lá da Laura, 6 meses, gravidinha lá. Tudo bem, Camila? Oi, Rodrigo, tudo ótimo com você? Tudo bem também. Hoje o nosso papo vai ser bem legal, pessoal. Vai ser um pouquinho sobre, a gente vai falar um pouquinho sobre registro de marca. Qual a importância da tua empresa, tua franquia, que é uma obrigação ter um registro de marca, né, Camila? Camila, mas antes, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da tua experiência como advogada, como doutora, dentro desse mercado empresarial, por favor. Claro, Rodrigo, primeiro queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você. A gente já atua juntos em alguns projetos, né? Mas Sim. é sempre bom a gente ter essa troca, é sempre muito rico. Bom, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Camila Rosa, como o Rodrigo já falou. Eu tenho 33 anos, sou advogada empresarial. O meu escritório atua principalmente na estruturação de novos negócios. Então, a gente faz toda a parte contratual, compliance empresarial, desde ali o recebimento de aporte, né, de investidor, a parte de acordo de sócios, contratos com fornecedores, com colaboradores e todos os outros documentos essenciais ao negócio. Inclusive, o registro de marca é um dos serviços mais procurados, porque ele é essencial para quem está começando o seu negócio. Legal. E falando um pouco ainda sobre lei, né, Camila, assim, a gente vê que dentro da lei de franquias do Brasil isso é uma exigência, né? Então, a empresa, Exatamente. pra ela constituir o modelo de franquia, exatamente, ela precisa ter o registro de marca, pelo menos com pedido, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é uma exigência legal. Então, quando ele fala que precisa ter pelo menos o pedido, é porque depois que a gente protocola o pedido de registro, ele leva ali alguns meses até ter o deferimento ou não. Certo. Para você poder franquear o seu negócio, você ter o protocolo que você entrou com o pedido já é suficiente, né? Que comprova que você está registrando a sua marca. E, mas óbvio que depois a gente tenta o deferimento, né? Porque é necessário. Exatamente. E o próprio protocolo já é documento, né? Eu vejo falar bastante sim no mercado, não sei se eu já falei isso com vocês, mas tudo que o cara tiver de prova que aquela marca é dele, até um Sim. rascunho, tudo serve como documento para no futuro. Acho que a gente teve um problema com uma marca que a gente tentou registrar e vocês deram uma ajuda pra gente, que é a marca do café. E o João até falou na Isso. época, né? Falou, Rodrigão, tudo que você tiver, CNPJ, desenho, que antecede como documentação, isso ajuda, né? Sim, porque o registro, na verdade, ele vai formalizar que você tem prioridade no uso daquela marca. Então, é a Exato. prova perante um órgão oficial de que você é o titular daquela marca. Então, o simples protocolo, ele já serve como um documento, tanto que, Rodrigo, se eu registrar uma marca agora e daqui 10 minutos você entrar com pedido também da mesma marca, e na hora de analisar, pode ser que a minha seja deferida, a sua não, porque veio depois, eu tenho prioridade, porque eu Legal. protocolei primeiro. Não, importantíssimo isso. Então, quem entrar com o pedido primeiro está protocolando e gerando um documento que antecede qualquer problema futuro, né? Exatamente. Tá. Camila, saindo um pouco do mercado de franquias em si, vamos abranger mais. Qual a importância do cara ter a marca registrada, assim, em ambos âmbitos gerais? Olha, Rodrigo, você sabe que a marca é um dos ativos mais valiosos de uma empresa hoje, Sim, né? Principalmente hoje em dia, que a gente vê muito o mercado digital, em que nós temos bens não tangíveis, né? Não sim. palpáveis, a marca é um ativo assim muito valioso. Você vê quando, por exemplo, né, a gente paga 10 vezes mais num iPhone que Sim. num smartphone comum. A mulherada que adora a bolsa Chanel, por que que ela custa Legal. tão caro? Ou quando, né, vendo os carros também, que a gente fala numa Porsche, numa Ferrari, a gente sabe que são itens de luxo, que tem uma excelência, né, a qualidade deles, mas será que é só por isso? Na verdade, a gente paga pela marca, para ter Legal. aquela logo estampada, pelo status que a marca traz,
por todo o valor agregado nela. Sim, sim. E essas empresas que eu citei, vamos pensar lá atrás, quando seus fundadores começaram o negócio. Legal. Ninguém pode prever ou imaginar até onde essa marca vai chegar. Então, assim, todo mundo, quando vai começar seu negócio, eu sempre falo, ninguém abre um negócio pensando em fechar, ninguém. Sim, Todo mundo quer chegar no topo, todo mundo quer criar um negócio de valor. exatamente. Então, por que é importante você registrar? Porque você garante desde o início a proteção. Então, quando eu cito essas marcas que hoje já estão consolidadas no mercado, lá no comecinho, garanto que os donos não sabiam em que patamar ia chegar. A gente sempre vê algumas histórias, eu vejo muito no Instagram, histórias de superação. Outro dia eu vi um exemplo que sempre aparece, a história da Amazon, que ele começou numa garagem. Então, nesse estágio da empresa, não tem como mensurar o valor que a marca vai atingir. Então, já protege ali no começo que você evita muita dor de cabeça, evita muitos problemas. E você, como eu falo, a gente faz seguro de carro, de casa, Sim. de tudo. O registro da marca é um seguro que vai proteger a sua marca. Legal. Para a gente entrar daqui a pouco numa parte um pouquinho mais técnica, falando sobre a diferença, tá? Assim, tem muito cliente que eu converso, que eu tô prospectando, que eu falo, cara, sua marca é registrada? Aí ele pega e fala, sim, eu tenho registro de marca. Aí muitas vezes eu vou ver, ele tem o domínio de site registrado no registro.br. Isso é muito comum, de verdade. Muito. A galera confunde muito. Tem como você... Eu sei que é redundante, mas explicar um pouquinho qual que é a diferença das duas coisas. Rodrigo, eu até dei risada, porque aqui também direto aparece algum cliente que fala, não, já a marca já é protegida. Falo, não estou localizando aqui no INPI. A gente vai ver, é só o domínio. Sim. O domínio é apenas a identificação, né, na internet, a identificação da empresa, da marca na internet. Então, quando a gente vê o www.domínio.com ou .com.br, e que também é utilizado nos e-mails, né, depois Legal. do arroba, então é uma mera identificação. Quando você entra lá no registro BR, escolhe um domínio, vê que ele está livre, você paga por isso, sim, ele vai ser seu. Mas não se confunde, não tem nada a ver com a marca. A marca, ela só está registrada, ela só está protegida se ela for devidamente registrada no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É o órgão que nós temos no Brasil que é responsável por isso. Então, o que pode acontecer? E eu já vi acontecer, viu? A empresa adquiriu o domínio, outra empresa registrou a marca, depois uma briga com a outra, porque essa quer registrar e a outra quer usar o domínio. Sim. Então, aí a gente vê processos longos, que levam anos, aí tem toda essa comprovação que a gente estava falando no começo, junta documento, junta todo tipo de prova. Eu já vi, inclusive, um caso, estudando a jurisprudência mesmo, de uma empresa que utilizava o domínio de boa-fé. Ela utilizava há muitos anos já, e a detentora da marca entrou com ação para que ela não utilizasse mais. E por incrível que pareça, a decisão foi favorável para a empresa manter o domínio. Olha. Então ficaram ali, uma com o domínio, a outra com o registro de marca, precisou utilizar outro domínio, o que geralmente não, o que certamente gera um prejuízo. Porque pensa, se a pessoa entra no www, ponto, o nome da empresa, ela tem certeza que está entrando no site daquela empresa. E de repente não está, é outra. Então isso é muito perigoso. Então o ideal é que registre e já adquira o domínio para não ter erro, para não ter confusão. E inclusive uma prática que é proibida, Rodrigo, e que infelizmente estava acontecendo, que a gente sabe que o pessoal usa a inteligência e os recursos também para o lado ruim, né? O que estava acontecendo é o seguinte, por exemplo, eu entrava lá no registro BR e via que a marca Brastemp não tinha seu site ainda. Eu, Camila, comprava o registro,
depois ia lá para a Brastemp e falava, ó, vocês querem o Entendi. registro? Eu cobro tanto, e punha o preço lá no alto. Ah, bom saber que E isso isso é é legal. proibido. Tá. É ilegal, é proibido, e você só pode adquirir o domínio se você exerce aquela atividade, se você tem aquele negócio, né? Você Legal. não, apesar de ter essas exceções, como eu falei, da pessoa que utilizou de boa fé, Sim, né? A gente vê a diferença. Nesse caso, não teve boa fé. A pessoa comprou o domínio, não utilizou, deixou lá parado, com o sim. único intuito de enriquecer em cima disso. Então, essa prática é proibida. Perfeito, Camila. Muito legal. Eu não sabia que era proibido, eu já vi, inclusive já entrei. Às vezes tem cara que tá vendendo no próprio domínio. Compre este domínio e entre em contato com tal pessoa. Bom saber. É, Entrando um pouquinho mais na parte técnica do negócio aí, você já disse que realmente é pelo site do NPI, que é um site do governo, tá? Eu vou falar rapidamente só o caminho, assim, só para o pessoal que não conhece entender. Você entra lá no site do NPI, faz uma busca, né? Depois faz um cadastro. Me ajuda, Camila. Aí a pessoa. Aí o a pessoa. site do É, INPI, ele oferece algumas ferramentas, alguns manuais com todas as orientações. mas é bem Qualquer difícil. pessoa, qualquer pessoa pode entrar, pode registrar sozinho, tá? Então você entra, o ideal é que se faça mesmo uma pesquisa prévia para ver se já não tem essa marca. Senão você vai jogar dinheiro fora, vai Sim. pagar as taxas e não vai poder registrar. Perder um prazo, alguma coisa, né? Isso, aí você vai emitir a guia da taxa do INPI, vai pagar, vai juntar ali os documentos necessários, preencher o formulário e vai protocolar. Depois de protocolado, tem que fazer um monitoramento semanal. Toda terça-feira sai a revista de propriedade industrial, Legal. onde saem as atualizações dos processos. E por que é importante acompanhar semanalmente? Porque é um processo, Rodrigo, que parece pegadinha, né? Ele demora, você fica meses sem ter notícia. Sim, Aí, de sim. repente, sai uma publicação, você tem normalmente um prazo de 60 dias, que é o prazo comum ali do INPI, e Certo. se você não se manifestar, não der prosseguimento ali dentro do prazo, pode, né, até ter o arquivamento do processo. Tem um prazo Então, extraordinário também, né? isso Que é mais tem o caro. extraordinário, mas às vezes também para manifestação, para Sim. recurso, e você acaba se perdendo, porque fica tanto tempo sem sair nada. Eu vejo isso acontecer com frequência também. Porque quem não trabalha com isso, não vai, acaba É, passando, não vai ficar entrando toda semana sem atualização, né? sim. Acaba sendo algo meio chato. E então tem que ficar muito atento a isso. Uma coisa que acontece muito, né, que eu sei, quando você se registra lá e coloca alguma coisa que a sua marca é publicada na revista semanal, você começa a receber muitos e-mails fraudulentos também, né, com boletos, contatos de empresas que querem pegar sua marca para acompanhar, né? Sim, Rodrigo, olha, os golpes, as É, fraudes, é uma criatividade, né? sim, Essa questão dos boletos, eu coloco, inclusive, no meu contrato, no overview do processo, eu legal. coloco lá um destaque: atenção, não efetue o pagamento de nenhum boleto que não seja encaminhado por mim. Sim, sim. Eu encaminho para os meus clientes o boleto, porque tá uma onda assim de boleto falso. Eles veem, porque o processo é público, né? Tá. Veem que você está registrando sua marca e mandam. E outro caso que eu já vi também, já alertando o pessoal, é quem ainda não entrou com o seu registro, essas pessoas entram em contato por telefone, normalmente, falando: ó, Rodrigo, você é da empresa tal, né? Eu vi aqui que estão registrando a sua marca. Aí você já fica desesperado. Aham, Estão registrando sua marca, é o processo número tal, eles passam o número de processo, e aí botam aquela pressão para você fechar. Eu não sei o desfecho, não sei se é para pagar para aham, eles entrarem com o procedimento ou de que forma é feita, né? Acredito que eles devem só receber o dinheiro e tá. some. Enfim, quando eu vou consultar esse processo, porque tem um prazo ali, as primeiras 2 semanas aproximadamente, eu entrei com o pedido, ele gera o número de processo, mas você não consegue visualizar ainda.
que primeiro eles vão ver se a documentação tá ok. Então, você não tem acesso à informação sobre o processo. Dessa forma, eles deixam a pessoa preocupada, porque a pessoa não sabe, vê que o processo existe, não tem acesso às informações, e essa pessoa provavelmente vai cair no golpe. Então, tiveram alguns clientes meus que me procuraram, falaram, olha, eu estou desesperado, porque parece que estão registrando minha marca. Como eu já conhecia o golpe, eu tranquilizei e eu deixei o número anotado. Depois de algumas semanas, entrei para checar. Realmente era uma marca que não tinha nada a ver com a marca do meu cliente. Sim. É só para aplicar o golpe mesmo. A doutora Camila falando assim, gente, parece que é um processo fácil, que é assim, só seguir um protocolo e tudo bem, mas não é não, acompanhamento é chato, é difícil, o próprio órgão, a NPI, não é um órgão tão simples de lidar, sabe que não é, vai muito da decisão, do que os caras querem lá, e tem uma coisa que me intriga bastante, sim, não sei se dá pra gente responder sobre isso, que é quando a gente quer registrar alguma coisa por uso comum, tipo algumas palavras, algumas marcas que caem no uso comum, por exemplo, Rei do Cadeado, marcas que o NPI julga. Quando ele julga, Camila, assim, que é uma marca por uso comum, existe alguma listagem que tem essas marcas que já estão por uso comum, que não são registráveis, ou é de acordo com o cara que está julgando lá na hora mesmo? Olha, Rodrigo, é um tema bastante delicado. É muito subjetiva a interpretação do INPI. Quando a gente pega a Lei de Propriedade Industrial, tem ali alguns requisitos para o registro da marca, tem algumas expressões que são proibidas, e quando a gente fala de uso comum, principalmente palavras que descrevem o produto ou serviço. Então, por exemplo, vou criar um celular, vou fabricar um celular, e eu quero registrar como o celular, ou o melhor celular, está descrevendo o aparelho. Não pode. Entendi. Porém, tem até alguns exemplos no site do INPI. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha lá, porque eles colocam bem de acordo com o entendimento deles. Então, quando a gente pega, por exemplo, tem uma marca chamada Água de Coco, mas ela não vende água de coco, vende biquínis. Nesse caso, pode. Mas a classe que ela foi registrada foi diferente de alimento? Não, é de vestuário, porque é uma fábrica de biquínis. Nesse caso, água de coco pode, mas se fosse água de coco para produtos alimentícios, para água de coco, de fato, não poderia. Entendi. Então, por isso que eu falo que é subjetivo. Você sempre tem que analisar caso a caso. E mesmo assim, dá margem a interpretações diferentes. Por exemplo, eu posso olhar e posso ter um entendimento sobre aquilo. A pessoa que analisou pode ter outro. Por isso que nós nunca temos garantias de que o pedido vai ser deferido ou não, tá? O nosso papel como advogado é sempre explicar, fazer o recurso, demonstrar pela lei, pelo próprio julgamento deles, né? Pelas decisões anteriores. A gente mostra, olha, aqui vocês decidiram dessa forma, então quero que aqui vocês decidam seguindo essa mesma linha. Perfeito. Mas é muito subjetivo, e como você falou, mesmo para nós que somos profissionais da área, que estamos habituados a mexer com o site do INPI, a protocolar esses processos, até para nós é complicado. Primeiro, porque o site vive fora do ar. Esse é uma coisa já básica, assim. E segundo, porque as decisões são muito subjetivas. Então, é uma caixinha de surpresa, as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Nossa, mas eu vou pagar e ainda tenho isso. Não é bem assim. A gente sempre faz uma avaliação, então tem chances, a gente até mostra, aqui tem chances de eles interpretarem de tal forma. Ou o seu tem pouquíssimas chances de ser indeferido. Mas a gente nunca pode dar certeza. Legal. Camila, eu posso registrar tanto em pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Pode sim. Se você tem empresa, a gente sempre recomenda que registre no CNPJ. Por quê? Porque já fica dividido, todos os direitos sobre a marca já ficam divididos pelos sócios. Mas eu sou o único sócio da minha empresa. Beleza, mas se um dia entrar outro sócio, você não precisa fazer nenhuma alteração.
que isso já vai ser automaticamente dividido. Agora, se é na pessoa física, de repente você tem um sócio, aí você tem que modificar, porque ele vai ter também a participação. Legal. A gente teve um caso aqui de uma franquia que a gente pegou do sul, da área da saúde, que o cara tinha o registro de marca atrelado ao CNPJ da clínica. E quando ele abriu o CNPJ da empresa franqueadora, a ABF, ela não aceitou o registro de marca atrelado à clínica, tinha que ser um registro atrelado ao CNPJ da franqueadora. Porém, a gente conseguiu, na época, com o advogado dele, foi um dos primeiros casos nossos, que ele fizesse, não sei se é uma procuração, tá? Mas um documento jurídico dizendo que a clínica do CNPJ X pertencia à franqueadora do CNPJ tal. Aí a ABF acabou aceitando esse documento. Aí foi um trâmite bem legal que a gente fez, assim, eu achei que foi interessante. Mas só para explanar mesmo. Sim, sim. Tem muita pergunta legal para fazer. Outra coisa que eu queria te perguntar é a respeito dos tipos de marca que se pode registrar. É bem técnico mesmo, né? Que a gente sabe que são 3, né? Sim, são pode 4, falar. na verdade. Tem um que ninguém fala, que eu mesma nunca registrei, nunca vi ninguém pedir para registrar. É aquela coisa só da teoria mesmo. Tá. É o registro de marca nominativo, que protege só o nome. O registro de marca figurativa, que protege só a imagem, mas assim, só a imagem. Então, quando a gente pensa no símbolo da Nike, tá? Legal. Não na palavra Nike, mas no símbolo. Se você vê aquele símbolo num tênis, não precisa estar escrito nada, você sabe que é da Nike. Muito bom. Então, aquilo é a marca figurativa. E a mista é a escrita com a logomarca, que é o que a gente mais faz. Sim. Que protege não só as palavras, né, a parte escrita da marca, como as cores, a fonte, todo o conjunto imagem da logomarca. Então, por exemplo, a Coca-Cola. É a palavra Coca-Cola, mas também a forma como é escrita, as cores. Então, não adianta eu colocar lá um outro nome de refrigerante exatamente com a mesma cor, com a mesma letra, com a mesma fonte, que não deixa de ser uma cópia, né? Sim. E a última que eu falei que a gente nunca ouve falar é a marca tridimensional. O que ela protege? Protege a forma. Então, os exemplos que a gente sempre aprende na área do direito são garrafinha do Yakult, a garrafinha da Coca-Cola e o chocolate Toblerone. São itens que, se fecharem seus olhos e der na sua mão, você reconhece. Muito legal. O formato, né, ele não deixa de ser uma marca. Muito bom, muito bom. Camila, se eu quiser registrar nomes pessoais, só que óbvio que o cara que abriu uma empresa, por exemplo, o Ricardo Almeida, Carmen Stephens, com certeza eu sei que dá para registrar também, acho que dá, né? Sim. Mas é comum? Isso é tranquilo? É comum, mas assim, só quem pode requerer o registro de um nome é o titular. Tá. Então, se a empresa quiser registrar, se o nome da empresa for um nome de pessoa física, essa pessoa precisa autorizar por escrito. Legal. É um dos documentos exigidos. Inclusive, eu estava comentando disso essa semana. Tenho uma amiga que é arquiteta e ela está interessada em registrar. Legal. E o nome do escritório dela leva o nome dela. E essa foi uma dúvida dela. E eu até falei, eu expliquei que, assim, é importante, porque por 2 motivos. No caso dela, não acredito que ela tenha homônimos. No meu caso, Camila Rosa tem muitas. Muitas. Então, já é perigoso, já é bom Legal. ter registrado. Mas, no caso dela, não acredito que tenha. Mas qual que é o risco? Ela tem a logomarca dela, que leva o nome dela, mas tem as cores, a fonte. E ela é uma arquiteta que já está bem conhecida, né? Eu sou do interior, então cidade pequena, né? É bom porque a gente fica conhecido rápido. Sim. E ela presta um bom serviço, então o que eu expliquei para ela foi: podem não copiar o seu nome, porque é você. Mas se a pessoa copia a cor, a fonte, o formato, a logo, tudo igual, com certeza vai confundir consumidor. Porque as pessoas não prestam atenção. Né? E eu não estou falando dos outros. Sim. Eu e você mesmo. Se a gente está com pressa, olha de qualquer jeito,
Sim, como fala, compra gato por lebre. verdade. E então não é difícil alguém bater um olho numa placa lá de outro profissional, seja muito parecida com a dela, e pensar que é a dela. E aí tem todos aqueles riscos que a gente conversou no começo, né? E é importante, porque Tá, o registro da modalidade mista vai proteger também a imagem. legal. Agora sim, se a arquiteta registrar o nome dela lá na classe de arquitetura, tá? Ela vai lá e vê. Aí uma médica que tem o mesmo nome e registrar o nome dela na classe da área da saúde, da medicina, Não tem problema. não tem problema, né? Legal. Não, porque não vai confundir, são serviços Tá, diferentes e tem uma coisinha técnica aí. tá, Nós temos ali o princípio da especificidade. O que é isso? Cada marca, ela tem a proteção no seu segmento. Então, a arquiteta vai ter a sua proteção naquele segmento de arquitetura, a médica vai ter a proteção no seu segmento, na sua classe ali, da área da medicina, mas a exceção a esse princípio são as marcas de alto renome, tá. que são marcas, o próprio nome já diz. Uhum, Então, vamos falar da Coca-Cola de novo. legal. Coca-Cola é refrigerante, mas eu não posso fazer roupa da Coca-Cola. Inclusive, tem marca, Tem, né? Tem a Coca licencia a sua marca para a pessoa que vai comercializar aqueles produtos do vestuário. sim, Mas eu não posso, em qualquer área, eu não posso utilizar esse nome porque é de alto renome. Então, ele tem perfeito, proteção em todas as classes. perfeito, muito bom. Para finalizar, se você tiver depois que colocar mais alguma coisa, pode ficar à Uhum, vontade, mas é um processo caro, é um processo que se acha assim, não precisa falar de valores em si, né? Do NPI, se uhum. você quiser falar alguma coisa, assim, pode falar. Mas, assim, dando a minha opinião, eu acho que é barato perto do cara perder uma marca, né? Começar tudo de novo. Com certeza. Tem isso, e assim, na minha opinião, eu acho que é muito barato. Eu fiz essa conta essa semana. Legal. Por quê? Se você colocar na ponta do lápis, o INPI cobra algumas taxas. Se for um processo simples, sem recurso, sem Aham, oposição, sem nada, você vai pagar uma taxa inicial para entrar certo. com o processo, a outra você paga só no final, quando deferirem a sua marca, o que pode levar de 6, 7 meses até 2 anos, varia Certo. muito. Então, você não paga tudo de uma vez. Eu contrataria um profissional, né? Não vendendo meu peixe, mas eu sei das complexidades e eu já vi muita gente que me procurou quando deu zebra. Então, você pode ter um prejuízo maior tentando fazer sozinho, fora que assim, para você fazer sozinho, você vai precisar estudar. Não é algo que você entrou ali e que seja intuitivo, fácil. Então, você vai ter que dedicar um tempo, energia, deixar de fazer outras coisas, né? A não ser que você tenha aí uma agenda bem livre e Sim, você possa se dedicar a isso, com certeza você vai perder de outro lado. Bom, eu investiria num profissional, mesmo considerando os honorários desse profissional, considerando todos os valores que você gastou. Foi deferida a sua marca, ela tem proteção por 10 10 anos. anos, é. Só depois de 10 anos você vai ter que pagar novamente para Aham. fazer a renovação do registro dessa marca. E eu fiz essa conta. Eu fiz essa conta Sim. aproximada e eu cheguei a um valor mensal no período de 10 anos de R$ 20, mais ou menos. Vale muito a pena. Acho que até É, caro ainda, deve ser um pouquinho menos, né? não, Sim, considerando tudo, assim, sabe? Até arredondei para mais. Então, eu penso que é um investimento muito válido. Inclusive, eu abri o meu negócio recentemente, fora o meu escritório, eu tenho aham. agora um e-commerce Que de saídas legal, de maternidade de tricô. que Chama legal. Zoe Baby Boutique. E, primeira coisa, a gente escolheu lá a identidade visual, já fomos registrar. Perfeito. E pra você, acho que você já pensou no nome olhando se tinha esse nome registrado ou não, né? Pesquisei muito para não correr risco nenhum. Senão depois você gasta com profissional de marketing para Sim, refazer a identidade visual. Tudo custa tempo, dinheiro e hoje em dia ninguém quer perder, né?
A gente faz o possível para Sim. mitigar os riscos. Doutora Camila, brigadão, viu? Ó, eu vou deixar suas redes sociais depois aqui embaixo para o pessoal te seguir, tá? Te acompanhar, que quiser saber mais. Provavelmente a gente marca uma outra gravação com o Dr. João também, tá? E, vixe, valeu mesmo, foi muito legal o papo. Nossa, sem palavras. Obrigada, Rodrigo. De novo, foi um prazer estar aqui com você. Infelizmente, não consegui ir para Ribeirão Não, tá ainda, tranquilo. né? Porque a Laurinha já está crescendo a todo vapor aqui, então fica um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim, foi muito gostoso esse bate-papo, nem vi a hora passar. Pois é, passou rápido. Estou à disposição aqui para o que precisar. Agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigado, não, de verdade. Que venham muitos projetos para a gente trabalhar junto, né? A gente já trabalha junto em alguns projetos de franquias, né? E Sim, agora, daqui para frente, só melhorar. Obrigado, viu, doutora Camila? com certeza. Um Valeu, tchau, tchau, um abraço. abraço, até mais. Tchau, tchau.